dia desses, eu estava meditando sobre essa época do ano, que essa época do ano é uma época mais terrível para quem perdeu alguém. E aí, eu estava meditando, comecei a meditar na questão do Natal, né? O quão triste é o Natal para as pessoas que sofreram um luto, para as pessoas que estão sozinhas, para as pessoas que estão longe da família. E comecei a analisar isso daí. E aí, Jesus falou bem no profundo do meu coração: compara o Natal com a Páscoa. Olha que tremendo. A gente sabe que o Natal, quem é cristão e assim verdadeiramente vive a palavra, sabe que Natal não é cristão originalmente. O Natal era uma festa pagã, que na verdade a Igreja Católica colocou na época, na mesma época que existia essa festa pagã, estabeleceram como o nascimento de Jesus. Ou seja, ninguém sabe o dia que Jesus nasceu. Isso é um debate no meio cristão que até hoje existe. E todo mundo está cansado de saber que não é a data que Jesus nasceu. E nem possivelmente ele nasceu nessa época. De qualquer maneira, a igreja se apoderou e comemora, celebra como se fosse o nascimento de Jesus. Até então, todo mundo sabe. Compara a Páscoa e o Natal. Presta atenção nisso daqui. Aí Jesus começou a falar comigo: ó, tá vendo? O Natal, a maioria das pessoas não sentem uma alegria verdadeira. É uma correria, atrás de presentes, de reuniões, de festas. Assim, vira uma coisa totalmente contrária àquilo que Jesus veio trazer para o mundo. E ele falou assim: nessa época as pessoas se sentem mais carentes, e as pessoas que perderam alguém, elas ficam profundamente entristecidas porque não tem essa pessoa nessa época. Aí Jesus falou: agora vai para a Páscoa. Na Páscoa, que é um verdadeiro feriado, um dia santo, né, que é Sexta-feira Santa, que aí existe o Sábado de Aleluia, existe a Páscoa, que verdadeiramente na história foi marcada e definitivamente foi aquela data que Jesus morreu, embora a Páscoa não seja a Páscoa original, é a saída do povo de Deus, do povo Israel, judeu, do Egito na época, né? Se você for olhar na Bíblia, você vai ver. E Jesus falou: vê se na época da Páscoa as pessoas ficam tristes porque não tem ninguém, porque perdeu, porque está de luto. Se vem essa melancolia, essa tristeza, vê se na época da Páscoa vem toda essa depressão, esse sentimento que o Natal traz. Aí eu comecei a falar: não, Jesus, nessa época da Páscoa, o máximo que vem é aquela alegria da ressurreição e tudo mais. Aí Jesus falou assim para mim: tá vendo? Essa é a diferença. Quando algo que vem de mim traz paz, traz alegria e não deixa a pessoa desesperada, mas quando é algo que usa o meu nome, que na verdade eu não estou envolvido, com algo que o inimigo usou de uma data, e aí foi acoplado para a celebração de Jesus, que na verdade hoje nem é Jesus, que agora é Papai Noel e tudo mais, veja a diferença de algo que é de Deus, genuinamente de Deus, e algo que foi criado no mundo espiritual pelo inimigo, o maior inimigo de Deus, que é Satanás. Então Jesus falou assim: ó, aquilo que genuinamente vem de mim traz paz, traz alegria, embora, né, Jesus fala que no mundo a gente teria aflição, que não, que vai ser perfeito, mas é totalmente diferente o sentimento de quando se celebra a Páscoa, que é um verdadeiro, uma genuína celebração da morte e ressurreição de Cristo que nos trouxe salvação, do que de um dia Natal que inventaram que Jesus estava lá, mas Jesus não estava lá. E aí, com toda essa carga espiritual que vem do inimigo de Deus, que é Satanás, as pessoas recebem toda a carga espiritual dele, que é tristeza, que é toda essa melancolia, essa depressão, essa correria desenfreada que não leva ninguém a nada, né? Essa falsa paz, essa falsa união de família, porque muitas vezes não é nem unido, é aquela máscara social, uma falsidade, não que não tenha gente que vive isso genuinamente, porque tem, mas assim, o que eu estou explicando, eu estou falando no contexto geral, a diferença de celebrar a Páscoa, que é verdadeira de Jesus, a crucificação e a ressurreição de Jesus, celebrar um nascimento de Jesus que não é verdadeiro na data que está sendo celebrado e que, na verdade, Jesus mandou lembrar, mas a morte e a ressurreição, que essa que faz a diferença na vida do ser humano, porque através da morte e ressurreição vem a salvação. Através do nascimento de Jesus vem a salvação? Veio sim. Não tem nada contra você celebrar Jesus. Mas será que as pessoas estão celebrando Jesus no Natal? Os cristãos, né? Porque as pessoas que não são pessoas cristãs não estão. Mas será que os cristãos realmente estão trazendo Jesus? Então pensa nisso. Então não fica triste se você de repente está no momento que está vulnerável nesse momento do ano, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e ele está contigo, e não é uma data, um momento que vai fazer com que isso seja diferente. Acredite nele, porque ele está na sua vida, ele pode transformar os seus momentos tristes, não depende de 25 de dezembro, e Jesus transforma a nossa vida a qualquer momento, ele pode transformar a sua vida agora, ele pode transformar a sua vida amanhã. Jesus, ele é vivo, e ele é verdadeiro, e ele veio aqui para nos transformar, para nos salvar,
e para que um dia a gente venha sair desse mundo através da vida eterna e contemplar tudo aquilo que ele tem preparado para a gente na eternidade.